funcionários e colaboradores competentes, comprometidos e dedicados com aquilo que fazem. E isso aí, ao longo desses anos todos de relacionamento com a UEM, eu já sei, eu já percebi, eu já vivi na pele como isso acontece. E vocês vão entender bem o porquê. Bom, então vamos lá falar sobre as DCN e a qualidade dos cursos de engenharia. O Dante já fez uma primeira apresentação, eu acho que eu esqueci de compartilhar minha tela, né? Eu sempre faço isso, esqueço, estou dando aula, na metade da aula os alunos falam, mas professor, o senhor não vai compartilhar? Vamos lá. Acho que está sendo compartilhado, né? Perfeito? Dante? Sim. Sim, começou o compartilhamento. Tá, então vamos falar então das DCN e sobre qualidade nos cursos de engenharia. Mas como o Dante fez uma apresentação, deixa eu fazer uma outra apresentação rapidinho, né? Que eu sou formado em engenharia de produção mecânica, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, numa época em que os cursos de engenharia eram regidos pela Resolução 4876 do Conselho Federal de Educação. Ou seja, todo curso de engenharia de produção, por exemplo, tinha que ter o currículo mínimo da engenharia mecânica. Todo curso de engenharia tinha que obedecer os chamados currículos mínimos de uma das 6 grandes áreas: civil, elétrica, mecânica, química, minas e metalurgia. Então, eu sou formado naquela época em que, antes de ser engenheiro de produção, eu tinha também uma formação de engenharia mecânica, e isso me deixava um tanto quanto inquieto. Mas aí eu fui fazer meu mestrado e meu doutorado. Na época, não existia o departamento de engenharia de produção lá em São Carlos. Acho que vários de vocês... Eu fico indo e voltando da apresentação para cá, porque eu quero ver, às vezes, a cara de vocês, né? Mas o Edwin fez lá em São Carlos, né? Já na produção, certo, Edwin? Por quê? Porque na época já tinha departamento de engenharia de produção e tinha programa de engenharia de produção. Na minha época, e isso denuncia um pouco também a minha idade, não tinha departamento de engenharia de produção, e o programa que existia era o departamento de engenharia mecânica, estava tudo no departamento de engenharia mecânica. Então, está aí o meu doutorado, o meu mestrado, meu doutorado em engenharia mecânica, tanto que depois o meu orientador e outros do LAMAF saíram para fundar, para criar, junto com os outros professores, o departamento de engenharia de produção. Isso, às vezes, é um problema, né? Porque, como meu diploma de doutorado em engenharia mecânica, eu não posso, às vezes, prestar concursos que abrem para doutorado em engenharia de produção. Mas tudo bem, isso aí a gente vai tocando. Mas eu sou oriundo, então, da ESC. Eu sou filho da dona Cida e do seu Milton, um casal que viveu junto por 60 anos, entre casamento e namoro, né? Eles me ensinaram a enrolar bastante no namoro. Eles namoraram 8 anos e eu também, antes de casar. Eles viveram por quase 60 anos, nos deixando um legado muito grande de educação, de valorização da educação, e uma formação de caráter muito, muito boa, muito forte. Eu sou... O computador travou aqui. Tá aqui. Eu sou casado com a Raquel, que é essa senhora que está aqui no meio, né? Hoje ela é empresária, mas ela é formada em fisioterapia e pedagogia. E eu tenho 2 filhos, né? O Bruno, que acho que alguns de vocês podem estar reconhecendo, e o Caio também, que ambos fizeram, ou fazem ainda, né, na verdade. O Caio se formou agora no meio do ano, recebeu a colação de grau do professor Júlio, e o Bruno se forma, espero eu, agora no fim do ano. Ele está só com uma disciplina pendente, mas, graças a Deus, os 2 tiveram uma excelente formação aí na UEM, e isso me orgulha muito, até porque eu digo que eu tenho 3 filhos, né?
os dois e a minha participação no curso lá nos primórdios, antes do reconhecimento. O meu pai e minha mãe, como eu disse, viveram juntos por 60 anos, deixaram na nossa família, eu tenho uma irmã também, que também valoriza a educação, assim como a Raquel, o Bruno e o Caio, e eles nos deixaram, além da educação, além da valorização da educação, além de uma boa formação de caráter, eles nos deixaram uma outra herança, que é a paixão pelo Corinthians. Tá? Então, essa paixão aqui em casa é grande e nos orgulha muito também. Tá joia? Um pouco para vocês saberem quem que é esse cara que está conversando aqui com vocês, que o Dante desfia um currículo lá, mas eu fui goleiro de handebol da USP, fui diretor do CAASO, então são coisas que a gente não está no Lattes, mas fizeram parte da minha formação. Muito bem. Entrando no tema da palestra, eu vou dar uma contextualizada no assunto, falar um pouco sobre as DCNs, o histórico, rapidamente, de construção das DCNs e da estrutura, focar nas mudanças de paradigmas que a DCN nos traz, as novas diretrizes, que já não são tão novas, nos trazem, as novidades trazidas pelas DCNs, e essas novidades são muito, muito impactantes para o nosso dia a dia, e vou finalizar falando da qualidade dos cursos de engenharia. Tá? Inclusive, se alguém quiser interromper e comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Bom, na contextualização, eu traço um contexto de crescimento no oferecimento dos cursos de engenharia que vem acontecendo desde 1996, principalmente no que diz respeito ao surgimento de cursos em instituições particulares, cursos de áreas mais recentes, e a produção, por exemplo, na qual eu milito, é uma delas, a engenharia de produção de software, que temos aí na UEM também, e outras, né? Então, houve desde 1996, que é quando foi criada, foi promulgada a LDB, Lei 93/94 de 96, que acabava com currículos mínimos. Isso trouxe um incentivo para o crescimento dos cursos de engenharia, né? E houve uma mudança, um primeiro conjunto de diretrizes curriculares, que era a Resolução 1102 do CNE, da Câmara de Educação Superior do CNE, lá em 2002, que vigorou até agora, em 2019, quando a Resolução número 219 trouxe um novo cenário. Tá? E dentro de todo esse contexto, desde a mudança da LDB, desde a liberação, vamos dizer assim, liberalização, flexibilização que a Resolução 1102 nos trouxe, desde uma série de inovações que começaram a surgir também dúvidas sobre a eficácia nos processos regulatórios do MEC. MEC, NEP, né? Dúvidas em função de como os processos funcionam e de como a política interfere nesses processos regulatórios e avaliativos. Então, esse é o maior contexto que eu trago aqui para a gente poder estar discutindo DCN e qualidade de cursos de engenharia. Tá? E aí acontece que uma abordagem tradicional dentro desse contexto novas diretrizes curriculares, né, trazia uma abordagem de desenho de currículos fundamentada em conteúdos. Tá? Estabelecia-se um perfil de egresso que muitas vezes era
algo bem etéreo. Estava no projeto pedagógico para cumprir uma determinação, mas a gente às vezes percebia que esses projetos pedagógicos eram documentos, como o pessoal fala, para inglês ver, né? Para dizer que tem. Porque a gente, inclusive, fazendo avaliação de cursos, eu cheguei a pegar projetos pedagógicos falando de uma realidade totalmente diferente daquela na qual o curso se inseria, né? Mas vamos lá, a gente tinha um projeto pedagógico que estabelecia um perfil com um conjunto de conteúdos a serem ensinados, serem trabalhados para o aluno, dentro de trilhas de conteúdos que iam ser distribuídas por uma grade nos diversos períodos, tá? Cada elemento dessas trilhas distribuídos na grade representavam, na maioria das vezes, situações estanque, sem interrelação, sem integração, sem interdisciplinaridade. Então, era aquela situação em que a maioria, inclusive, eu acredito que é assim que a maioria de nós fomos formados, em que as disciplinas e os conteúdos não se conversavam, em que cada professor ensinava aquilo do jeito que achava que devia ser, sem se preocupar com projeto pedagógico, perfil, objetivos e tudo mais. Então, essa era a forma tradicional de desenho de currículos. Cada elemento, cada disciplina tinha seu plano de atividades, um emento, um programa, uma bibliografia, que derivava num plano de aula do professor, sem se preocupar com o que as demais do período estariam fazendo e como que ela se integrava à sua trilha e também sem saber como que contribuía para a formação do perfil do egresso. Então, essa era a representação tradicional que está dentro desse nosso contexto de desenho de currículos. Aí agora, então, a gente entra nas novas DCN, que vem para mudar um pouco esse contexto. Tá? A percepção de que a flexibilização dada pela Resolução 1102 foi importante, mas ela não foi plena em vários aspectos, por isso vieram essas novas diretrizes curriculares. Bom, rapidamente, o histórico, o CNE instituiu uma comissão para tratar do tema em 2014, 2015, eu não me lembro bem as datas. Aí a Benji começou a capitanear reuniões com o CNI, CNE, SES, MEC, para definir como que ia ser o processo de instituição, de elaboração, na verdade, dessas novas diretrizes curriculares. Nós tivemos um fórum de dirigentes lá em 2017, e a partir de então, reuniões mensais sendo promovidas pela Benji, com a participação intensa da sociedade civil, de IES, de associações, né, que foram elaborando propostas. Tá? Confeia entrou, e aí as propostas da Benji, CNI, as manifestações do Confeia foram trabalhadas para serem feitas, para ser feita uma proposta final. Tá? Essa proposta foi redigida no final de 2018, e aí, em 2019, o CNE-SES aprovou o parecer, em 23 de janeiro, o parecer número 1, que orientava as novas diretrizes curriculares, que viraram uma resolução, a resolução MEC CNE-SES 02, de 24 de abril de 2019. Esse é o marco em que as coisas começam a ter que ser alteradas, a forma como a gente enxerga a educação e engenharia precisa ser vista de uma nova forma. Tá? Na verdade, é um marco temporal, mas retrata tudo que já vinha sendo feito antes, vinha sendo discutido há muito e muito tempo. Tá? A partir daí foi criada uma comissão nacional, com participantes representando IES,
Confea, CREA, ABENGE, entidades nacionais como a ABEPRO, CNE, CNI, para trazer orientações, para trazer estudos de como implantar essas DCN. E aí, então, essa comissão gerou um documento síntese das DCN, dos trabalhos que deveriam ser feitos e um documento de apoio para a implantação, documento esse que foi publicado pela CNI com apoio das demais entidades, a BENGE, MEC, Confea, né? E trazia, então, a resolução uma estrutura que falava do curso de engenharia e das habilitações, falava que o perfil do egresso tinha que ser definido, falava pela primeira vez em competências profissionais, que a formação profissional deveria ser baseada em competências e não só em conteúdos, como era a formação antiga, estabelecendo campos de atuação. Tratou da estrutura do projeto pedagógico e tratou do projeto pedagógico de uma forma muito diferente daquilo que vinha sendo tratado em todos os documentos anteriores da área educacional. Começou a definir novas atividades para o curso, inclusive considerando outras possibilidades fora de sala de aula e fora de laboratório físico. Tá? Trouxe uma novidade que nós vamos falar, que é o acolhimento. Fala da duração e carga horária, recuperando documentos que estabelecem que duração mínima de um curso de engenharia, a duração média tem que ser em 5 anos, sendo aceito 4 anos e meio numa condição excepcional, que a carga horária tem que respeitar as 3.600 horas, né? Fala de conteúdos de formação, e aí, quando fala de conteúdos, fala que tem que ter um conjunto de conhecimentos. Na verdade, o termo conteúdo aí deveria ser substituído por conhecimento, mas conhecimentos de formação básica, conhecimentos de formação profissional e formação específica, fala das atividades complementares, dando uma amplitude maior do estágio, projeto final de curso, traz um capítulo sobre avaliação dos estudantes, formas de avaliação e novidades, mudanças em como a avaliação deve ocorrer. A estrutura das DCN fala claramente que docente é elemento construtor do currículo e que ele tem que estar envolvido, tem que ter um perfil que seja coerente com o projeto pedagógico e que a capacitação do docente passa a ser também uma preocupação do curso. Quer dizer, traz uma novidade que é aquela, eu não vou fazer a minha capacitação apenas na área que eu quero, eu tenho que fazer a minha capacitação pensando e tenho que ser incentivado e apoiado pelo curso e pela minha instituição. E aí depois fala da questão de implantação e da adequação e avaliação que diz respeito ao Enem. Então, essa passou a ser a estrutura da resolução 2 de 2019. Tá? E aí, então, começam as mudanças de paradigmas. Né? As mudanças de paradigmas que nós temos que começar a trabalhar para implantar as diretrizes curriculares. Mudanças de paradigmas que pressupõem atuações diferentes daquelas nas quais nós fomos formados. Enxergar a educação e engenharia de uma forma diferente daquela que nós enxergamos durante anos e anos e anos, principalmente baseado naquilo que nós vivenciamos. Então, essas mudanças de paradigma também pressupõem uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, que nós vamos falar já já. Tá?
Muito bem. As novas DCN, fazendo uma comparação, vou pegar aqui a minha área, né? O fluxo de informações da origem para o fim, na formação tradicional, baseada em conteúdos, a gente compara com a produção empurrada, na qual o fornecedor, nós, criamos um estoque de conteúdos, conhecimentos, para ser passado aos nossos alunos, aos nossos estudantes, tá? Criando um estoque de profissionais que vão tentar atender aos clientes, mas sem se preocupar com aquilo que o cliente quer. Essa é a formação tradicional. Já na formação por competências, que é como agora nós temos que ver, nós temos que inverter a lógica. Vamos comparar com a produção puxada, na qual o cliente é o mercado, o cliente é o setor de trabalho dos nossos profissionais, eles determinam também necessidades. Não é só a gente forma o que a gente quer, mas nós temos que formar profissionais que atendam às demandas, às necessidades do mercado, tá? E aí eles meio que fazem uma requisição, eles nos trazem isso para a gente formar esses profissionais, para a gente produzir, entre aspas, esses profissionais e entregá-los ao mercado. Agora, essa formação demanda da gente, fornecedor do serviço, fornecedor do conhecimento, fornecedor das práticas educacionais, uma nova postura para entregar aquilo que vai ser consumido no final pelo mercado. Então, é uma mudança de visão, uma mudança de postura e uma mudança de compreensão de como que nós temos que fazer, trabalhar a formação profissional em engenharia. É a primeira grande mudança de paradigma. Aí, vamos ver como que essa mudança de paradigma vai se dar dentro de um novo contexto, né? Então, vamos lá, nós estamos falando que nós temos que formar profissionais que o mercado está demandando. E hoje, o mercado demanda profissionais que atendam às necessidades já da quarta revolução industrial, tá? Ou pelo menos da terceira revolução industrial, né? Sabendo que a indústria, apesar de a gente saber que a nossa indústria está ali, não no 4.0, mas no 1,5, 2, 2,5, né? Em termos de revolução industrial. Algumas poucas na indústria 3.0, 3,5, e pouquíssimas na 4.0. Mas é essa visão que nós temos que ver. Por quê? Porque a tecnologia cresce, a tecnologia disruptiva, a geração, o desempenho de geração da tecnologia disruptiva, ele é exponencial ao longo do tempo, tá? O que nos leva a ver um crescimento acelerado de novas tecnologias surgindo, e nós temos que formar profissionais que atendam a essa situação. Ou seja, nós temos que ter na cabeça que não adianta a gente formar profissionais para uma sociedade industrial ou de informação só. Hoje nós já estamos aqui na sociedade da informação. Nós estamos caminhando para a sociedade 5.0, a sociedade super smart, super conectada, super inteligente, né? E aí, quando se fala inteligente, não é só a inteligência intelectual, mas a inteligência de recursos, a inteligência artificial, a inteligência de conexão e tudo mais. Saber usar os recursos. Esse é o nosso foco. Esse é o tipo de profissional que nos vai ser demandado. Isso pressupõe que eu tenho que deixar tudo que está aqui para trás? Não. Isso não pressupõe que os nossos alunos não tenham que saber sobre máquinas, sobre o trabalho, sobre a parte de organização do trabalho,
a parte de administração, gestão das empresas e tudo mais. Mas eles também têm que saber aplicar tecnologias, têm que saber escolher tecnologias, têm que saber usar de forma correta essas tecnologias. Tá? E aí a pergunta, como que eu vou montar um currículo nesse novo contexto? Né? O documento de apoio às DCN, lá do CNI, fala o seguinte, bom, definamos o perfil do egresso. E aí, definamos o perfil do egresso. Puxa vida, hoje tem reunião do conselho de curso, aquela chatice. O Edwin, vou pegar o Edwin porque o Edwin foi coordenador na época que o Edwin vai querer discutir projeto pedagógico, só porque ele tem que fazer projeto pedagógico, e eu tenho a minha pesquisa super importante para fazer, e eu tenho um artigo para entregar, para mandar para uma revista 1, e o Edwin me enchendo as paciências com o projeto pedagógico. Gente, isso é a realidade em 99,9% dos cursos de engenharia, na verdade, dos cursos de graduação de instituições públicas e da maioria das instituições privadas, entre parênteses, vou falar aqui o sérias, tá? Porque a gente sabe que tem algumas que não tratam dessa forma. As sérias enxergam o projeto pedagógico como algo necessário. Mas é a realidade. Eu estou lá no programa de pós da Unimep, e aí, de repente, tinha uma reunião do conselho de curso. Caramba, eu tenho que parar de tratar do meu aluno orientando que eu tenho que produzir, tenho que escrever um A1 para ir lá discutir projeto pedagógico. Essa é a realidade que nós vivemos. Mas, vejam, essa realidade passa a ser uma realidade fundamental para a nossa vida, para o nosso cotidiano nos cursos de engenharia. Então, o projeto pedagógico começa por uma definição de perfil do egresso. O que eu quero formar? O que o meu curso vai formar? Né? Que competências gerais e que competências específicas o meu profissional vai ter? E aí eu chamo a atenção para o seguinte, aquela história que eu falei no começo, dos projetos pedagógicos Ctrl+C, Ctrl+V, tem que começar a ser pensada. O perfil da região de Maringá é totalmente diferente do perfil da região lá, lá do Vale dos Sinos. Certo? O foco lá é a indústria calçadista. Vocês têm um foco na indústria de confecção e da moda, que é diferente do foco aqui de São Bernardo e de São Paulo, que é a indústria metalmecânica. E vocês têm que pensar em profissionais que atendam a isso, mas também atendam de uma forma muito, muito mais ampla a outras possibilidades, porque o profissional não vai ficar nessa base. Eu falo, por exemplo, pelo meu filho, que já não está mais em Maringá, certo? Ele não está aí trabalhando mais nas indústrias de Maringá e nem na Cocamar, e nem nas cooperativas da região, certo? Então, o que acontece? Eu tenho que pensar que esse meu profissional pode ir para outro lugar, vai para Minas, vai para, sei lá, ele vai ser o líder num polo industrial lá no Pará, ou vai trabalhar no desenvolvimento, o profissional de informática, de informação, vai lá para o SUAP, em Pernambuco. Mas o meu perfil tem que prever isso aí também. Certo? Então, vamos lá. E a partir do perfil, estabelecemos competências gerais e específicas. As gerais são competências gerais de formação de engenharia e as específicas são as específicas do meu curso, da minha proposta de formação. A partir disso aqui, eu passo a desdobrar essas competências falando quais habilidades o profissional vai precisar ter vai precisar adquirir, e desenvolver para poder
pôr em prática essas competências. E a partir de então, eu consigo estabelecer objetivos de aprendizagem e formas de verificar se as competências e habilidades foram adquiridas, desenvolvidas, foram internalizadas, né, pelos profissionais que a gente está formando. E aí, então, vamos formar as trilhas de aprendizagem, mas não daquela outra forma, né? Eu vou basear quais conhecimentos vão ser necessários para as habilidades e para as competências que eu quero desenvolver. E aí, a gente sai daquela visão de caixinhas, de trilhas muito bem definidas, mas que às vezes não se conversam, não se interagem, e caixinhas na formação transversal e longitudinal que não se interagem. Então, a formação estanque morre aí. A formação, aquela disciplina que tem a cara do professor, né? Não estou menosprezando o professor, vocês vão ver que isso é muito importante, né? O professor é o elemento mais importante de todo esse processo. Mas a disciplina de processos de fabricação que o Milton vai dar, falando só de retificação, morreu. Eu tenho que falar uma disciplina sobre processos de uma forma mais ampla, né? Então, muda a forma, inclusive, da gente enxergar isso aí. Tá? Atrelar conhecimentos para as habilidades e competências. Se eu falo que eu quero ter um profissional que tenha competência para fazer a criação de novos o projeto de novas formas habitacionais e tal, eu tenho que ver todos os conhecimentos para habitação, para localização de conjuntos ou situações habitacionais, e assim por diante. Tá? Não é simplesmente ensinar concreto armado e projeto de edificações, mas tudo aquilo que a competência vai exigir. Eu peguei da civil, mas eu não tenho a menor noção da civil, hein? Por isso que eu apoio. Né? Bom, e aí? Defino o perfil e as competências, né? Faço a definição do perfil e das competências, desdobro essas competências em habilidade e avaliação, formas de avaliação da aquisição das habilidades e competências, aquisição e desenvolvimento. Faço a concepção do percurso de aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades, para poder, então, estabelecer um desenho macro do currículo, a partir do qual eu vou especificar os componentes curriculares. Na proposta do documento da CNI, ele para aqui. E eu incluí aqui uma questão de avaliação do processo e revisão da proposta. Por quê? Porque eu enxergo que isso é cíclico, tá? E lá também eles propõem uma questão cíclica, e na questão de ser cíclico, a questão de você ter currículos dinâmicos, currículos atualizados e tudo mais, você precisa ter uma avaliação e revisar as propostas. Bom, as escolas de engenharia estão formando esse engenheiro que nós falamos? Estão pondo no mercado o profissional da sociedade 5.0, o profissional capaz de fazer esse super profissional? Não. Tá? Não, e nem sempre estão habilitadas para isso. E pior, estão formando com qualidade? Essa é a questão primordial na hora que nós vamos fazer o desenho do currículo. Nós vamos formar com qualidade, nós vamos oferecer as condições, os conhecimentos, os recursos, né? A construção lógica, o conjunto coerente e estruturado de conhecimentos que vai gerar uma competência e uma habilidade, e desenvolver uma habilidade.
Aí, então, a questão de ver. A partir do perfil do egresso, que hoje é um perfil que ele é multidisciplinar, é transdisciplinar, ele é totalmente é, fora dos padrões que se tinha há 10 anos, há 20 anos atrás. Tá? Hoje, um profissional tem que ter muito conhecimento sobre muitas coisas. Aí, então, nós temos que sair da educação por conteúdo, onde o conteúdo era puro, o saber era descontextualizado, eu passava o conteúdo sem preocupação com o contexto e aonde ele vai ser aplicado, para uma situação em que a competência é que tem que ser desenvolvida. Não é mais um conteúdo, mas é um conhecimento. E aí, é saber o que fazer com o que a gente está aprendendo, fazendo. Ou seja, o desenho da nova grade curricular, da nova grade, não, perdão, é o vício de falar grade. O desenho do novo currículo, ele tem que privilegiar isso. Aprender o que fazer fazendo, como fazer fazendo. É assim que eu desenvolvo a habilidade. Eu não vou aprender a jogar futebol direito se eu não entrar no campo. Eu tenho que entrar no campo, pôr uma bola no pé, para aprender como que eu faço um drible. Para aprender. Teoricamente, eu sei tudo, mas eu já não consigo porque eu já não tenho o corpo necessário, eu já não tenho, não desenvolvi quando era necessária a habilidade, mas era assim que eu me tornaria talvez um grande jogador de futebol, que o Brasil perdeu, infelizmente. Mas é só assim que a gente aprende. Eu sei tudo sobre a parte física que me faz manter o equilíbrio na bicicleta. Mas se eu nunca subir numa bicicleta, a primeira vez que isso acontecer, eu vou levar um tombo. Apesar de eu ser o doutor especialista em equilíbrio ciclístico. Tá? Então, vejam, eu preciso pensar que os meus alunos têm que saber fazer. E aí muda uma postura, porque eu também vou ter que saber fazer. Eu também vou ter que estar ali submetido à prática, né? E aí a gente brinca e fala que aqueles professores criados em cativeiro vão deixar de existir, né? Professor que nunca enfrentou uma situação prática profissional vai deixar de existir. Tem que sair para vivenciar. A vivência vai ser importante para os nossos alunos, mas a vivência é fundamental para nós, formadores, que chamam agora, né, os neologistas, falam que nós somos facilitadores, somos meios. Não, nós somos professores, porque nós professamos uma consciência de que nós temos que ajudar as pessoas a se desenvolver. Então, somos professores. Outra novidade que vem aí, junto, que não é tão novidade, porque eu já ouço, já discuto isso há anos, é a questão das metodologias ativas. O aprender fazendo nos traz também a questão de pôr o aluno numa situação de, falam de protagonista e tal, mas sair daquela situação passiva, de só ouvir. Só ouvir, o professor vai lá e fala, aí ele vai para casa, estuda o que ele viu, o que ele não entendeu, ele tenta depois tirar dúvida, ou nem vai tirar dúvida, que é o que acontece com 98% dos estudantes, tá? E aí, às vezes, fica sem saber como fazer, como aplicar, né? Não sabe que aplicar torque a um elemento de união significa parafusar um parafuso para fazer a união de um parafuso com uma porca para prender um conjunto, né? Vai lá consertar o chuveiro. Tem que saber fazer isso, tem que saber aplicar torque, tem que saber fazer união entre parafuso e porca, e aí não sabe sequer trocar a resistência de um chuveiro. Bom, as metodologias ativas. O Messias é um professor da Unesp, da USP, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nele. Tá? Então, ele
listou algumas que foram desenvolvidas lá por Harvard, a Peer Instruction, que é a instrução entre pares, desenvolvida pelo Mazur. A Cal Poly é o Learning by Doing, que é o hands-on, é a mão na massa. O MIT desenvolveu o CDIO, que é concepção, projeto, implementação e operação, né? A Stanford é o Design Thinking, que é o P5BL, Problem, Project, Process, Practice and People Based Learning. A 42 University, que tem prédios e alunos, mas não tem professor. Aqui eu já acho até um pouco exagerada, né? A Aalborg, da Dinamarca, que só tem formação baseada em PBL, sem aula tradicional. A Minerva University, que é uma instituição que tem professor, tem aluno, mas não tem prédio, não tem localização e tem outras maneiras, quer dizer, não tem sala de aula. E a Maastricht, da Holanda, que trouxe o PBL, mas com uma novidade. O aluno tem que ter um CNPJ, ou seja, vai desenvolver um projeto para aprender, mas vai criar uma empresa. Cada aluno vai virar um CNPJ e vai desenvolver um PBL para esse seu CNPJ, inclusive visando a criação de empresas, o empreendedorismo, a inovação e tudo mais. Tá? Então, essas são algumas situações que a DCN nos traz de metodologias ativas. E nós temos que saber lidar com isso. Tá? Eu não sei aí, em Maringá, se a UEM tem, mas o Santander está com um programa de bolsas, as becas Santander, né, para metodologias ativas. Eles vão escolher alguns professores de algumas universidades, acho que são 360, né, 360 bolsas para um período de 45. Na verdade, é para pagar um curso de metodologias ativas que vai durar cerca de 45 dias agora, no período entre janeiro e começo de fevereiro. Então, é legal, eu estou falando, eu posso até buscar aqui o e-mail que eu recebi lá no Mackenzie, eu me candidatei, né? Vamos ver, quem sabe sou escolhido para isso. Incentivo vocês a procurarem. Tá? Não sei com relação ao UEM. E outra novidade que as DCN nos trazem é o ingressante, né? Que ele é recebido com trote, nota baixa, principalmente nos cursos de engenharia, principalmente nos 2 primeiros anos, principalmente em disciplinas e conteúdos de formação que são fundamentais e que depois de formado que a gente percebe algumas coisas dessas, né? A física, a matemática, as notas baixas correm a solto por aí. O Manuel, não sei se o Manuel se lembra de mim. Manuel está por aí? Professor Manuel? Eu me lembro muito bem. Sim, professor. Eu me lembro daquele trabalho que você apresentou, foi num Simpep lá em Bauru, falando sobre reprovação nos primeiros anos. Você está mais lembrado do que eu, né? Então, Sim, cara, mas isso aí me marcou muito, por 2 motivos. Primeiro, que meus filhos estavam entrando aí, e eles viveram essa questão, né? E segundo, porque você apontava para uma realidade que até hoje a gente não aprendeu direito a lidar, né? Podem ter sido feitas tentativas, aí vem o cálculo zero, a matemática zero, né? Mas aí o aluno não sabe física, não é porque ele não sabe física, é porque não sabe matemática. E é um efeito dominó, um efeito cascata enorme. Mas o Manuel apontou para isso, né? Nota baixa, reprovação, e é uma realidade que a maioria deles nunca vivenciou. Então, as diretrizes falam em programas de acolhimento, com acompanhamento psicopedagógico,
e outras questões mais focadas nos conhecimentos básicos que tem que ter para estudar engenharia, preparação pedagógica e psicopedagógica, orientação para melhorar as condições de permanência no ensino superior. Então, essas DCN trazem essa inovação e essa é uma situação que nós vamos ter que aprender a viver também. Vocês vão ter que fazer uma inovação curricular boa o suficiente para ter isso aí. Ah, mas eu vou ter que ser pai do ingressante? Não é ser pai. Mas eu tenho que entender o seguinte. Primeiro, a grande maioria dos ingressantes passa por uma mudança de vida que é enorme. Ele sai daquele ensino médio tutorado, aquele ensino médio que a gente conhece, para um ambiente, primeiro, totalmente liberal, totalmente libertário. Né? A grande maioria, inclusive, a grande maioria dos alunos da UEM, saem de casa, estão morando sozinhos. Meus filhos, por exemplo, levaram 1 ano e meio, 2 anos quase, para perceberem que tinham que ter um pouco mais de responsabilidade em algumas coisas, financeira e na educação. E isso começaram a perceber, e muito, quando os amigos avançaram e eles foram ficando para trás. Tá? Maturidade. Os alunos chegam com uma situação de maturidade que nem sempre é a maturidade ideal. O pessoal discute, mas por que formação em 5 anos? Ontem eu tive uma reunião com uma diretora do Sindicato Patronal das Indústrias aí de metalúrgica, mecânica, elétrica, das indústrias de Piracicaba, né? Mas por que formação em 5 anos? Eu falei, porque precisa amadurecer. O profissional precisa ser maduro. Ele vai enfrentar uma situação de responsabilidade, de uso das competências, dos conhecimentos técnicos, e para isso ele tem que ser maduro. Ele não pode ser imaturo. Né? Ele tem que perceber que um erro de sinal faz a asa da caneca ficar para dentro ou para fora. Né? Ah, professor, eu só errei o sinal. Tá, mas no teu projeto a asa da caneca ficou para dentro. Tem que ter essa noção e essa maturidade. E isso, gente, não é por decreto, não é do dia para a noite. É um processo educacional que professores, nós que temos filhos estudando também temos que participar, né? É um amadurecimento das pessoas. Outra novidade, competência, né? Competência, e aí eu sempre bati muito nisso, na época das discussões das DCNs e tal, lá na ABEPRO nós falamos e firmamos o pé, e isso foi incorporado, foi encampado nas diretrizes. Competência é formada por conhecimentos, por habilidades e por atitudes. Tá? Competência é um conjunto de conhecimentos estruturados e coerentes que vão ajudar a desenvolver uma habilidade para que o profissional tenha atitudes profissionais na hora de aplicar. Tá? E aí, então, a pergunta, como que eu vou fazer isso? Caramba, né? Tá cada vez pior a situação. Eu tenho que fazer isso, tenho que ter acolhimento, tem que pá. Em resumo, formação por competência, falando em resumo das DCN. Não estou terminando, não, hein? Estou quase chegando na metade da minha fala. Tá legal? DCN fala em formação por competência, fala no uso das metodologias ativas, nas mudanças dos ambientes de aprendizagem, falando que tem outros ambientes fora de sala de aula e laboratórios físicos, tá? Fala no acolhimento, fala na importância do projeto pedagógico do curso como documento orientador, como documento que especifica diretrizes do curso, como documento que define objetivos, caminhos. As DCN falam em avaliação processual
e falam em capacitação docente, uma capacitação que vai ser feita tentando sanar problemas? Não. Formar doutores? Só não. É uma capacitação que tem que privilegiar a criação de massa crítica para pôr o projeto pedagógico em funcionamento. Não adianta nada, no meu curso de engenharia de produção, eu ter um docente que quer fazer uma capacitação em, sei lá, vou inventar um negócio aqui, em estudo de frequência do balanço do rabo da lagartixa, se isso não vai contribuir em nada para os objetivos do curso, para o perfil do curso. Ele vai tirar o doutorado dele, vai ser doutor em estudo do rabo da lagartixa, mas para o curso de engenharia isso não serve nada. Tá? Nós temos que começar a ter essa visão. Em vários lugares do mundo, o curso determina, Edwin, eu estou precisando de um professor assim, assim, assim. E é isso que você vai fazer doutorado. Mas eu não gosto. Então faça o doutorado por sua conta e não conte com o apoio da universidade. Você não vai ter liberação de horas, você não vai ter liberação de carga e tal. É assim que as coisas vão ter que começar a acontecer. Mas isso é ditatorial. Não é ditatorial. Isso é buscar trazer para o curso o que o curso precisa, não trazer o que não precisa. Flexibilidade, tá? É a outra novidade que as DCN trazem. Acabar com um projeto de curso baseado em conteúdos numa grade no qual a gente fica totalmente preso. Tá? E aí, então, entramos na reta final, estamos quase chegando, já que nós temos Fórmula 1 aí esse fim de semana, né? Aqui em Interlagos, estamos quase chegando na curva da junção, que vai nos levar à reta final. Qualidade dos cursos. E aí eu vou pedir licença a vocês para falar da qualidade com base na experiência que eu tenho da ABEPRO, tá? Lá na engenharia de produção, que é a grande experiência que eu tive. Eu não tenho experiência na área de engenharia civil, na área de engenharia química. A minha vivência é lá na ABEPRO, lá na engenharia de produção. Então, eu vou contar rapidinho uma história para vocês. 1996, que foi quando saíram ali as diretrizes e que começou a abrir a portinhola da gaiola, a engenharia de produção vivia um momento que era o seguinte: durante anos a gente ficou ali perguntando, parecia adolescente, né? Quem que eu sou? O que eu estou fazendo? Qual é o meu papel no mundo? Né? Durante anos a engenharia de produção discutia isso. Até que em 96 houve um movimento lá no ENEGEP de 96, que terminou no ENEGEP de 97, que foi o seguinte: a engenharia de produção tem uma identidade própria? A engenharia de produção tem uma base tecnológica própria? A engenharia de produção tem um objeto de trabalho próprio? Tá? E aí, isso correu até o ENEGEP de 2017, de 97, que foi quando se definiu o seguinte: a engenharia de produção tem uma base tecnológica formada por tais conhecimentos. A engenharia de produção tem um objeto de trabalho, que é o sistema de produção. Portanto, começa a engenharia de produção é engenharia, tá? Não é administração com matemática. Então, a gente já firmou isso na cabeça. Então, esse primeiro momento, e aí em 98 saiu aquela definição para os professores que trabalham no curso, né? Compete a engenharia de produção, o projeto, implantação, manutenção, operação de sistemas produtivos de bens e de serviços, utilizando recursos humanos, recursos materiais, recursos de conhecimento, etc., preocupado com os impactos do trabalho para a sociedade e para o meio ambiente. Mais ou menos assim, né? Que diz, né, Edwin? Eu acho que eu falei tanto disso aí já na minha vida que ficou. Mas essa definição nos ajudou a falar o quê? O que faz o engenheiro de produção, qual é a competência dele,
competência geral dele, qual é a base de conhecimentos, qual é o recurso que ele tem para trabalhar, etc, etc, o campo de trabalho. E aí foi um momento em que nós conseguimos buscar a primeira onda. Achamos a nossa identidade. Achamos a nossa identidade, vamos agora firmá-la. Então veio a segunda onda, que era do spilling, da difusão dessa identidade. Vamos difundir, e essa difusão se deu a partir do momento em que nós começamos a propagar essa definição, esse entendimento, e começaram a surgir cursos de engenharia de produção no Brasil. A terceira onda foi a da consolidação. Crescemos e vamos, então, começar a avaliar, ter avaliação, ter a formação, ter a formação dos profissionais baseados naquilo. E aí veio a quarta onda. Foi quando eu assumi a presidência da ABEPRO e nós falamos, olha, essa quarta onda tem que ser a onda da qualidade. Né? O curso que tinha 30 coordenadores discutindo, 30 cursos, perdão, não era nem 30 coordenadores, 30 cursos em 96 no Brasil discutindo engenharia de produção, chegou a passar dos 1.000. Então, esse crescimento foi um crescimento ordenado ou não? Se a gente analisar pelas ondas, ele seguiu uma certa ordem, mas falta agora a quarta onda, que a gente vem trabalhando já desde que eu assumi a ABEPRO, e a ABEPRO continua pensando nisso, discutindo, que é a onda da qualidade. Tá? Cursos de engenharia de produção com qualidade. E aí é difícil falar em qualidade quando você já tem aí, eu estou falando com um corpo docente, por exemplo, para engenharia de produção, eu não sei dos demais, mas para produção, um curso que é nota 4, lá no sistema de avaliação do Guia dos Estudantes, é um curso que é nota 4 no MEC. Tá? E que eu me orgulho muito disso, tanto pelos meus filhos que estão se formando, ou que se formou, ou o outro que está se formando, quanto por ter participado desse processo lá no começo. E aí, então, essa questão, eu volto aqui e falo dos referenciais. Tá? O que a ABEPRO fez? Estabeleceu referenciais curriculares. Isso foi na gestão do Milton? Não, já vinha trabalhando isso. A ABEPRO há anos tem o GT de graduação que discute, que estabelece documentos, referenciais, né? Então, eu vou rapidamente mostrar para vocês o que nós fizemos. Então, até 96 era aquela questão de bases tecnológicas e identidade. Em 97, as primeiras propostas de base tecnológica, que formalizou em 98. Em 2001, foi feita uma revisão da proposta de bases tecnológicas e conhecimentos para contribuir no processo de elaboração das diretrizes curriculares. Em 2003, o INSEP, que é o Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Engenharia de Produção, que a ABEPRO promove anualmente, designou uma comissão para propor diretrizes curriculares, duração e carga horária, uma proposta de resolução para o CONFEA, naqueles que são conhecidos como documentos de Santa Bárbara, que estão lá na página da ABEPRO. Tá? Eu tive o prazer de fazer parte. Em 2004, elaborou a proposta de referenciais para laboratório. Então, já tínhamos ali referenciais curriculares, referenciais para laboratório. Né? Em 2016, o INSEP fez a revisão desse documento de laboratório. Tá? Ou seja, 2 momentos. Proposta de referenciais curriculares e elaboração de proposta de referenciais de laboratórios e indicação de membros para comporem comissões do ENAD e tudo mais. Ou seja, a engenharia de produção estava consolidada e tinha como norte o que a comunidade, e não era a comissão, era a comunidade de engenharia de produção, porque todos os documentos eram aprovados em ENEGEP, referendados nas assembleias do INSEP, do ENEGEP, eram propostos, discutidos, amplamente debatidos, e
esses referenciais passaram a ser referenciais a serem observados. Quando eu tive aí, em 2003, pela primeira vez, o Coelhas e eu, que fomos fazer a prévia de avaliação, nos baseamos naqueles documentos. Muitos cursos foram sendo criados baseados nos documentos. Pouca gente segue os documentos de laboratório. Isso é importante. Não é só falar que ensina PO, mas tem que ter um laboratório de PO. Não é só falar que ensina projeto da fábrica ou projeto do produto. Tem que ter uma prática. Quando eu falo laboratório, a gente ali no documento de laboratórios explicita o que se entende por laboratório, que não é só laboratório físico, né? Mas são práticas que podem ser realizadas em diversos locais, no campo profissional, fora, inclusive alinhado com as diretrizes curriculares. Tá? Esse é o momento que a gente tem que olhar com a lupa. Os nossos referenciais curriculares definem áreas da engenharia de produção, conhecimentos característicos dessas áreas, tópicos que tem em cada área que devem ser observados, tem a matriz do conhecimento, que traz também essa interligação, ou seja, o que é conhecimento necessário para uma área, para um tópico de atuação, para uma competência. Tá? Os laboratórios trazem as necessidades, dizendo que as atividades práticas têm que se apoiar em problemas delineados para que o aluno desenvolva suas competências para modelar e desenvolver projetos de engenharia, especificar como que vão ser essas atividades. Tá? Vamos pôr um laboratório de manufatura. Tá, legal, e aí? Depois o professor define. Não. Se eu quero ter um laboratório de manufatura, porque tem uma disciplina de manufatura no curso, o que nós vamos precisar ter de prática? E não é o Milton ou o Edwin que vão definir, é o curso que tem que definir. Que práticas que vão ter que ser realizadas para que ele desenvolva competências e habilidades em manufatura e os conhecimentos que ele vai saber aplicar. Então, as atividades práticas têm que ser compostas por um conjunto de tarefas que tem que permitir ao estudante desenvolver competência, habilidade nos domínios do fenômeno que vão ser estudados. Tá? Os fenômenos que vão ser estudados e que vão, em cima deles, serem desenvolvidas competências e habilidades. Ou seja, expor o estudante ao fenômeno, tira o estudante da redoma, tira o estudante do ambiente protegido, da sala de aula, do laboratório com temperatura controlada e tudo mais. Para que ele possa ter observação crítica do fenômeno, construir uma base conceitual de conhecimentos, tá? Consiga descrever o fenômeno por modelagem e consiga fazer a predição da ocorrência ou entender o comportamento do fenômeno. É para isso que as atividades práticas devem ser realizadas nos cursos de engenharia, de um modo geral. Tá? Aqui eu posso falar já de uma forma mais ampla, não só na produção. E aí, como implementar? Bom, para a produção a gente recomenda laboratório ou atividades práticas presenciais em espaços físicos definidos. Atividades práticas virtuais com simulações e recursos computacionais. Práticas remotas com atividades em locais remotos. O aluno indo acompanhar situações em locais remotos ou ainda em instituições privadas ou públicas, parceiras. Não dá para ter um laboratório de metrologia. O aluno vai aprender metrologia lá no Senai ou vai numa indústria que tem laboratório de metrologia e que eu fiz a parceria. Tá? A meta, o objetivo, a necessidade que nós temos, que nós enxergamos com isso aí, é formar mais e melhores engenheiros, dentro de parâmetros
dentro de requisitos, dentro de referenciais de qualidade na formação de engenharia. Eu não tinha a intenção de trazer uma fórmula pronta. Na verdade, eu trouxe mais elemento para vocês debaterem e discutirem, tá? E aí, a reforma de um projeto de curso, a reformulação, a reconstrução, chamem como quiser, ela tem duas maneiras de acontecer: a maneira normal e a maneira milagrosa. A maneira normal é quando os anjos descem do céu e ajudam a gente a fazer. A milagrosa é quando nós, professores, vamos lá e fazemos, tá? Porque nós temos que nos envolver, nós temos que ter comprometimento, dedicação, e temos que ter alinhamento com as ideias e as propostas. Não adianta nada eu não concordar com o perfil de formação do curso se eu vou ser obrigado a trabalhar para que aquele perfil se concretize. É uma missão impossível? Não. Tá? É uma missão que dá para a gente fazer, para a gente cumprir, desde que, de novo, a gente tenha em mente a questão da construção de uma nova forma de ensinar, com comprometimento, dedicação e mudança de paradigma. É isso, gente, que eu tinha planejado trazer para vocês. Falei muito, né? Diz que para professor não se deve dar um microfone, porque ele sempre extrapola o tempo, mas espero ter contribuído aí com vocês. Obrigado, gente. Ok, muito obrigado, professor Milton, né? Já dando antecipadamente os parabéns aí pelo compartilhamento das suas experiências, né? Isso é fantástico e é raro, né? Mas a gente tem que entender todo esse processo para tirar boas experiências aí. Eu fiquei responsável pelo professor Dante de dar uma organizada aqui num processo que a gente demandaria aí alguns minutos para a gente abrir para alguns questionamentos dos professores. Então, eu pediria àqueles que têm a intenção de tirar alguma dúvida ou algum questionamento, professor Milton, que levante a mão que eu vou começar a fazer uma listinha aqui, já vamos liberar, né, cada um tem uma liberação, mas a pessoa, por ordem, assume o questionamento. Né? Então, fica aberto, aqueles que desejarem fazerem questionamento, podem já levantar a mão que a gente vai organizando esse processo aí, ok? Edwin. Eu não... Ergui a mão, Manuel. Mas não apareceu para mim, mas agora sim, mas pode ficar à vontade, Weber. Obrigado, Manuel. Bom, então, quase boa noite, professor Milton. Milton, né, obrigado aí pelo teu esclarecimento, né, tenho a certeza que sempre as conversas que a gente teve, né, foram muito positivas, e contribuíram muito aí, não só com a graduação, mas também com a pós-graduação, viu? A gente teve uma hora que o nosso projeto também foi aprovado, né, e tivemos sucesso dentro dessa empreitada aí de avançar na fixação do curso de graduação. O Milton, a minha colocação é muito mais, né, aberta no sentido como que eu trabalho, né, toda essa ferramentaria, né, vou chamar assim, dessas metodologias ativas, dessa definição de perfil, dessa definição de habilidades e competências, quando na nossa universidade, né, nós temos um ciclo básico muito enraizado, né, em outros departamentos, nós temos um ciclo, aqui no caso, né, vou aproveitar da experiência da engenharia de produção, que nós temos as ênfases que também são de outros departamentos, e nós temos o nosso núcleo profissionalizante, que é como agora, né, como departamento eu tenho controle, né, ou seja, eu consigo conversar com o Manuel, conversar com o Daili, enfim, com os professores do nosso departamento,
como que, né, qual que é a tua experiência, ou como que você vê esse trabalho que não adianta só uma parte, né, pensar nisso, né? Uma vez que todos nós aqui somos, principalmente, todos nós que somos do Centro de Tecnologia, né, mas tem uma 35, 40% da nossa carga do curso está em outro departamento, né? Então é mais nisso. Aí, mais uma vez, obrigado e sempre seja bem-vindo aqui em Maringá. Obrigado, Edwin. Olha, Edwin, você viu o que eu falei lá, né? Tem a maneira normal, que é quando os anjos descem do céu e fazem o trabalho, e a milagrosa, que é quando os professores se envolvem. E aí, na estrutura que o IN tem, que era a estrutura que a grande maioria das universidades, não é, grande estrutura que a maioria das universidades tem, a minha experiência na Unimap era baseada também nessa estrutura, né, de cursos e departamentos. É preciso enxergar duas coisas. Primeiro, os outros departamentos, eles são meio, não são fim. Eles são, enxergando uma visão bem pragmática, eles são prestadores de serviço para os cursos do Centro de Tecnologia. Vocês são os clientes e vocês têm que dizer o que se espera deles. Tá? Agora, é duro porque é uma estrutura extremamente rígida, extremamente definida pelo domínio de poder. Né? Mas tem que acontecer. O que tem que acontecer é o seguinte: os professores dos outros departamentos têm que participar da vida do curso, eles têm que entender que eles não estão... eu lembro muito bem a minha professora de Cálculo 1, que era fissurada em números reais, e ela ensinava números reais assim, né? Mas ela teve que entender que números reais é importante para a engenharia até certo ponto. Depois o engenheiro precisa aprender a trabalhar com outros recursos da matemática, né? Saindo da expertise dela. Isso eu estou falando na década de 80, hein? Foi difícil. Agora, como que isso vai acontecer? Eles têm que ser levados a participar. Aí, eu sugiro o seguinte: ainda bem que nós estamos com o Edwin, com o Romeu, que são diretor e diretor adjunto, né? Então, vocês têm que ser os líderes dessa situação, dessa participação. E aonde que a coisa pega? A coisa pega no momento em que, se o prestador de serviço não colaborar, ele não vai ter para quem colaborar. Estão me entendendo? Vocês vão ter que formar um curso, vão ter que criar um curso com uma estrutura em que os outros departamentos têm que entender que vocês têm a necessidade e eles têm que cumprir a necessidade. Eles não são departamentos cujo fim está ali no oferecimento da disciplina deles, do conteúdo deles. Eles são meio para o fim, que é formar o profissional que vocês vão determinar. Eu vivi isso aí na época do curso de engenharia de produção, que eu era primeiro coordenador de curso, depois diretor de faculdade aqui na Unimap, que era a mesma estrutura. E a coisa só começou a mudar a hora em que se enxergou que a unidade de negócio, e isso vale também para vocês, não é porque são públicas, universidade, não é porque é uma universidade pública, que o curso não tem que ser visto como uma unidade de negócio, que a unidade de negócio é que é mais importante. Nós somos engenheiros de produção, nós sabemos como que é isso. Né? Não é o departamento de qualidade que é importante, é a unidade de negócio, o freio, que é importante para a fábrica e para frente. Tá? Não é a unidade de negócio suprimentos que é importante, é a unidade de negócio construção e edificações que é importante. Tá? Então, nós temos que enxergar que essa estrutura matricial ela tem que interagir
na unidade de negócio e não na unidade prestador de serviço. Primeiro, tá? É uma questão política. Eu me lembro quando eu tive aí, lá da primeira vez, em 2003, que o curso de engenharia de produção tinha sido feito da seguinte forma. A produção agroindustrial era uma engenharia química com alguma coisa da engenharia de produção. A produção civil era uma engenharia civil com alguma coisa de produção. E não é porque seguia 4876, é porque os departamentos prestadores de serviço não enxergaram, né? O curso de produção de software era um curso de engenharia de software com alguma coisa de produção. E nós fizemos um trabalho, o Dante não está aí agora, mas ele pode lembrar, pode resgatar, de convencimento dos departamentos que eles eram fornecedores da complementação da produção, inclusive com redução de carga horária deles. Certo? E depois nós enfrentamos os alunos para falar, vocês vão ter que ficar, principalmente a primeira turma, vocês vão ter que ficar pelo menos 6 meses a mais por causa da mudança que nós estamos propondo. E os caras abraçaram isso com prazer, desde que o curso fosse de engenharia de produção e não um curso de outra área com penduricários da produção. Tá? Estou pegando a produção como exemplo, porque foi, como eu falei, é onde eu vivi. Mas prestadores de serviço, física, matemática, informática, por mais importante que eles sejam, eles continuam sendo prestadores de serviço. E por isso tem que entender o papel deles dentro dessa construção. É um jogo político? É. Por isso que nós temos aí o diretor e o adjunto do Centro de Tecnologia, os coordenadores de curso. Pelo que eu estou entendendo, vocês têm o apoio da reitoria para isso. E mais, tem uma resolução 02 de 2019, de 24 de abril de 2019, que fala, tem um prazo para isso acontecer. É assim, senão não vai ser curso de engenharia. Aí você fala lá para o departamento de química, sei lá, que se eles não ajudarem, o curso não vai ser reconhecido, não vai ser aprovado, os nossos alunos vão levar paulada nos exames lá no ENAD e tudo mais. Esse é o outro argumento. Eu diria que é o plano Z, mas tem que ter em mente também. Outra coisa, uma coisa que eu esqueci de falar, é o seguinte, tem um movimento muito forte entre as entidades nacionais, né? E isso nasceu no Colégio de Entidades Nacionais do CONFEA, para que a gente comece a ter certificação profissional sendo feita pelas entidades e acreditação, uma entidade acreditadora de cursos sendo feita, acreditação sendo feita por uma entidade acreditadora de cursos a ser criada, independente de CONFEA, independente de MEC. Tá? E aí, essa entidade acreditadora independente teria condições de contribuir, como, por exemplo, a EIBET. Aí no Paraná, vocês têm o exemplo da PUC. A PUC certificou, acreditou na EIBET alguns cursos de engenharia. Isso resulta em mobilidade, isso resulta em reconhecimento de diploma, isso resulta em maior empregabilidade dos profissionais, que é o que vocês querem, o que eu quero para os meus alunos da Unimap, é o que quero também para os alunos do Unimap. É isso. Nós estamos caminhando. Vamos ter uma entidade acreditadora no Brasil, pode ser não já, pode ser coisa para daqui 4, 5, 6 anos, mas vamos ter. E detalhe, a acreditação vai ter que ser voluntária. Eu entro se eu quero. E certificação profissional, cada vez mais as entidades estão falando em fazer isso. Lá nos Estados Unidos, a APIX faz para a logística, a ASEM faz para os profissionais de Engineering Management.
Então, é outra coisa que vai pegar. Professor, Oi, Manuel. como ninguém, ainda pelo menos que eu percebi, levantou a mão, eu tinha uma pergunta para fazer e se encaixa muito nesse final que você fez aí. A minha colocação é a seguinte: hoje a gente vê uma dificuldade muito grande na valorização da graduação, né? Então, ou seja, você pega as grandes instituições e o que se molda, tudo molda-se muito em função da pós-graduação. E hoje, né, apesar desse tripé que falam, que é a universidade, ensino, extensão e pós-graduação, a graduação é talvez a que está menos valorizada, ou seja, há um sucateamento a nível docente, além do sucateamento a nível físico e estrutural. Então, nós temos uma dificuldade na valorização da graduação, essa é uma questão. Tá? A outra questão é que quando a gente vê as DNCs e entende que elas foram muito bem elaboradas e elas têm uma visão futurística nisso aí, a minha grande preocupação é saber como que isso vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho uma experiência desde 2006 que eu sou avaliador do MEC, né, de curso de graduação. E durante um período, como a minha formação é engenharia química, mas com doutorado na produção, por um período eu consegui avaliar curso de engenharia química e avaliar curso de engenharia de produção. Só deixar um destaque aqui, em mais de 80 cursos que eu avaliei, só apenas teve um curso que teve nota 5, que foi o curso de engenharia de produção da Federal de São Carlos, né? E ainda brigaram, né, conosco, que teve um quesito lá que eles não tiraram nota 5. Foi quase que a casa caiu, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nesse processo todo, desses 15 anos, o que eu vi de currículos Ctrl+C, Ctrl+V, e que nessa área, que ultimamente agora só avalia na área de engenharia de formação, que é engenharia química, às vezes vejo currículos mais engessados que de 1984, quando eu me formei. E aí, nesse processo todo, você conversa, você discute, você fala, mas o que está no papel é aquilo ali, né? E eu vejo tão fraco esse processo de avaliação do MEC, né? Porque é aquilo que eu te falei, eu apenas, em mais de 80 coisas, dei apenas um 5, mas não consegui dar nenhum 2. Então vamos lá, Manuel. 3. Eu avaliei N cursos também e não consigo dar menos que 3, porque os critérios eles não permitem que a gente reprove. Não, minto. Teve um curso que eu reprovei, mas depois o curso foi aprovado lá no CTC. Porque recorre. CTC? Né? CTC. CTC da CAPES, acho que tem. No outro conselho lá do INEP, que eu não me lembro. E, pior ainda, teve um curso que o cara queria nota 5 e nós não demos nota 5. O cara... Porque eu trabalho com transparência, né? O cara fechou a sala, trancou eu e a outra avaliadora na sala. Vocês vão ter que mudar. A sala com segurança. Sabe aqueles coronelzão típico do Nordeste? Então, e aí, de repente, em 2018, eu até participei de um curso em Brasília, da Arcosul, que falava todo esse processo de certificação e tudo mais. Mas, infelizmente, parece que aquilo morreu, tinha até que criar um aplicativo, e nunca isso aconteceu a nível de INEP. Eu fiquei sabendo que houve alguns professores que esteve comigo lá no grupo, que fez algumas avaliações, mas são muito raras, né? Então, a minha pergunta é assim: como fazer essas diretrizes funcionarem, né? Porque é aquilo que você falou, quando a gente vai num processo e você ter o engajamento do professor dentro da graduação, é algo muito complexo. E aí, quem que vai cobrar essas DNCs aí? Você quer que eu fale no mundo real ou no mundo ideal? No mundo real. No mundo ideal, o INEP não devia aprovar curso, não devia deixar as coisas acontecerem desse jeito. No mundo real, o que nós temos hoje é o seguinte: quem é que regula o profissional? Não é o CONFEA, não é o MEC,
é o mercado. É o mercado que contrata ou não o profissional. Aí o pessoal fala, mas você vê engenharia, o cara se formando em engenharia atuando como frentista ou como motorista de Uber. Lógico, é o mercado que regula. Vê se um profissional bom, um aluno bom de engenharia, tá desempregado. Não está. Eu falo até pelos meus filhos. Tá? Antes de formado, os 2 antes de formado já estavam contratados. E é um orgulho para o UEM ouvir essas coisas, mas é verdade. Várias grandes empresas industriais ou de serviço estão ali contratando esses profissionais. É o mercado regulando. Tá? Agora, por que nós estamos querendo, as entidades estão querendo criar essa questão de acreditação? Porque não confio em nada no Confea, não confio em nada no MEC, no INEP. A gente sabe, você faz avaliação, eu faço avaliação. Pô, eu conheço muito bem como funciona. Eu tive um período, eu e Vanderly, nós estivemos fazendo uma consultoria lá no INEP. Pô, o que tem de lobista andando por aqueles corredores é uma coisa absurda. E aprovando os cursos de forma mais tapafúrdia possível. Eu acredito ainda que as coisas vão funcionar. Existe um comprometimento do MEC em fazer essas diretrizes serem cumpridas. Mas aí, né, muda o presidente de plantão, muda o ministro de plantão, muda... O Brasil é um país que não tem uma política de Estado, tem políticas de governo, e aí vai, né? Ok. Pessoal, está aberto para demais questionamentos. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Não, é mais ou menos isso. Vamos dizer, isso dá uma tristeza, né? Porque você pode tentar, e eu vejo que o trabalho que foi feito é um trabalho árduo, responsável, né? Ético, e que você depois vê isso sendo burlado, sendo transpassado. E aí você vê um aluno que ele vai entrar no curso lá, porque é interessante, isso você também pode ter experiência. A gente vai ter a reunião com os alunos e você sabe, desculpa o termo aqui, que o curso está em frangalhos, que não tem condição, e que eles estão ali, não sei se é com o objetivo da aprovação, da autorização, alguma coisa assim, mas eles estão ali achando que aquilo é a 8ª maravilha do mundo. Né? Então, ou seja, são enganados, né? Porque é um comércio, né? Aquilo que você falou, saiu-se de 30 cursos, né? Lá no início da década de 90, um pouquinho mais, para mais de 1.000, né? E aí, como que isso vai ter qualidade num quantitativo desse? Não, é um absurdo. Aí, vamos ver outro lado, né? Outra coisa que acontece. O aluno vai tentar tirar o seu CREA depois e não recebe, ou recebe cheio de restrição. Na época que eu era conselheiro, coordenador da Câmara de Mecânica, por exemplo, teve uma escola aqui de São Paulo, engenharia de produção, com restrição em processos, projeto da fábrica, projeto do produto, projeto de ergonomia, organização do trabalho. O que o cara faz? Ele é o quê? Ele é um calculista, só sabe fazer conta, matemática. Nem sabe, né? Detalhe. Pessoal, então está aberto aí. Alguém Antônio, mais Roberto. alguma pergunta? Sim, bom, boa noite. Primeiro, parabenizar pela palestra, gostei bastante. De fato, às vezes a gente acaba pensando aqui o como fazer isso, porque muito disso, e dentro da escola mesmo, eu acho que a gente tem esse problema, a questão da experiência do profissional. Infelizmente, isso não é valorizado na universidade. Eu não estou dizendo na Universidade Estadual de Maringá, na universidade como um todo. Então, essa coisa do professor também ter a prática fora, tudo isso, não existe mecanismos para isso. Eu trabalhei antes em indústria, antes de estar na universidade, e sinto que isso foi uma formação importante e até gostaria de ter novas experiências nesse sentido, mas não existe. Se eu precisar me afastar para um pós-doutorado, tudo isso, da pesquisa que me interessa, isso é muito fácil eu tramitar e conseguir na universidade. Agora, se for alguma coisa, eu for fazer um estágio numa empresa de forma, isso é impossível, isso ou próximo do impossível. Então, isso infelizmente, mas enfim, a gente tem que caminhar para chegar lá e vamos caminhando.
E outra coisa que eu concordo aí com o que foi falado, a posição do Manuel em relação à avaliação, também vem fazendo essas avaliações de curso, e eu colocaria uma coisa a mais. Eu acho que a coisa que era ruim conseguiu piorar um pouco nesse aspecto da avaliação. Esse formulário novo, ele está, assim, já tinha muitos indícios de lobby, de gente fazendo a nota 3, não ter como... A pessoa, para tirar uma nota menor que 3, era próximo do impossível. Na minha opinião, nesse formulário novo, não era mais nem próximo, é impossível mesmo. Que ele pôs uns graus basta apresentar o documento, não importa a qualidade, e vai indo e assim por diante. Mas, acima de tudo, parabenizar aí pela palestra. Eu acho que foi bastante inspiradora e bastante motivadora para a gente tentar dar um passo à frente. Infelizmente, eu não acredito que esse passo vai ser ainda tão lá à frente quanto a gente deveria, mas acho que a gente vai caminhando e acho que é por aí. Obrigado, muito obrigado. Eu vou colocar aqui, ó, que eu achei, colocar aqui no chat, o link para as bolsas, para o programa lá do Santander, para ver se a UEM está elegível para elas. Tá? Agora, realmente, nós vamos ter que fazer isso virar. Não vamos poder esperar, não podemos esperar que o poder público faça. Pessoal, mais alguém que gostaria de estar questionando o professor Milton? Manuel, Pode falar, Rômulo. não tenho perguntas, tá? Só queria agradecer o professor Milton pela presença mais uma vez na UEM, né? Gostaria de estar aí, viu, Romeu? Muito obrigado aí mais uma vez, Milton. Que os filhos são da casa, né? Você já participou de algumas atividades aqui, inclusive até palestrante em disciplinas de graduação, né? E ajudando aí o pessoal do mestrado também. Então, ficamos muito contentes, entendo que a gente está vivendo esse momento aí de entender, né, o que devemos fazer, e eu vi que a sua palestra ela contribuiu bastante para tomar as decisões dos nossos professores, e com isso eu agradeço bastante. A gente ficou até o final da sua palestra, tinha quase mais de 50 professores, né, numa sexta-feira, final de tarde, então você vê que que foi interessante, né, e parabéns mesmo por todo a sua abordagem aqui feita, tá, professor? Queria também agradecer aos professores que estão presentes, tá? É muito bom a presença de vocês, e eu vou aproveitar, antes de encerrar, do Manuel encerrar, né, lembrá-los que a gente amanhã tem uma atividade que é mais restrita, pessoal, aos professores que compõem o núcleo docente estruturante, que é o nosso workshop, tá? Então, apenas receberam os links, os professores que fazem parte do núcleo docente estruturante dos nossos cursos, que é uma atividade mais voltada para esses professores. E na terça-feira, nós teremos a palestra da professora Patrícia, e na quarta, do professor Luiz. Na terça-feira, dia 16, será às 14 horas, tá? E na quarta, dia 17, às 15h30, nós receberemos esses palestrantes que também, com certeza, vão contribuir bastante com a formação dos nossos professores, tá? Era isso. Muito obrigado, professor Milton. Bom fim de semana. Eu que agradeço o convite. Estamos aí sempre à disposição da UEM. É um prazer. Eu vou mandar para o Dante o PowerPoint mesmo da apresentação para disponibilizar para vocês. Agradecemos, professor. Obrigado. Okay. Obrigado. Manuel, pode encerrar, tá? Então, só agradecer ao Milton aí, a gente fica agradecido desse compartilhamento de experiência, né? Ou seja, isso é fantástico. A gente, não sei se é por causa da idade, fica aprendendo que essa experiência ela não tem preço, né? E aí que os jovens, né, possam estar, vamos dizer assim, aprendendo um pouquinho aí. Mas, professor, muito obrigado e até uma nova oportunidade aí, ok? Tá joia. Espero vê-los no final do ano, ou começo do ano, na colação de grau. Com certeza. Um abraço. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Pessoal. Boa noite. Para a gravação.